3 filhos em pé ao lado do caixão do pai. Mas em vez de lágrimas, o que se ouvia eram sussurros sobre dinheiro. 1.200.000 reais, dizia um deles. 400.000 para cada, calculava o outro. E o terceiro checava o celular procurando anúncios de imóveis na região. Isso não era um funeral. Era uma reunião de negócios disfarçada de despedida. E quando descobrirem o que o velho guardava em segredo, já vai ser tarde demais. A Capela São Miguel estava quase vazia naquela maninha de terça-feira. Apenas 17 pessoas tinham aparecido para o velório de Antônio Silva, um homem que tinha vivido 82 anos naquela cidade. 17 pessoas para uma vida inteira. A maioria eram vizinhos curiosos e 2 colegas do antigo trabalho que nem lembravam direito do nome dele. Os 3 filhos estavam na primeira fila. Roberto, o mais velho, 47 anos, terno cinza caro, relógio suico no pulso, olhava para o celular a cada 5 minutos. Camila, 43 anos, vestido preto de grife, óculos escuros enormes que escondiam olhos secos, bufava toda vez que alguém vinha dar os pesames. Fernando, o caçula, de 39 anos, nem tentava disfarçar o tédio. Digitava mensagens durante o discurso do padre. O padre falava sobre a vida de Antônio, sobre como ele tinha sido um homem trabalhador, honesto, dedicado à família. Mas os filhos não ouviam. Roberto estava fazendo contas mentalmente. A casa do pai ficava no centro da cidade, em um bairro que tinha se valorizado muito nos últimos 10 anos. 3 quartos, 200 metros quadrados de terreno, garagem para 2 carros. Ele já tinha consultado 3 imobiliárias online. O valor mínimo era 1.100.000. Com sorte, conseguiriam 1.300.000. Camila cutucou o irmão com o cotovelo. Para de ficar no celular, as pessoas estão olhando, ela sussurrou com raiva. Roberto guardou o aparelho, mas 5 minutos depois já estava de volta. Fernando nem isso, continuava digitando sem se importar com os olhares reprovadores dos presentes. O pai tinha morrido sozinho. A vizinha encontrou o corpo 3 dias depois, quando percebeu que as luzes da casa estavam acesas havia tempo demais, e o jornal acumulava na porta. Ligou para a polícia. Quando os filhos foram notificados, a primeira pergunta de Roberto foi se havia testamento. A segunda foi sobre o estado da casa. 6 meses antes, a mãe deles tinha partido. Dona Mariana, 80 anos, diabetes, pressão alta, coração fraco. Ela passou os últimos 2 anos acamada. Antônio cuidou dela sozinho. Chamava os filhos toda semana pedindo ajuda, pedindo companhia, pedindo qualquer coisa. Roberto sempre estava ocupado com reuniões importantes. Camila tinha os filhos, a casa, 1000 compromissos. Fernando vivia viajando a trabalho. Impossível. Quando Mariana finalmente descansou, nenhum dos 3 chorou no funeral dela também. Estavam aliviados. Aquilo tinha virado um peso. Visitar os pais, ouvir reclamações sobre saúde, sobre solidão, sobre dinheiro. Agora, com a mãe morta, só faltava o pai. E aqui estavam eles, 6 meses depois, no segundo funeral, com a mesma cara de impaciência. O padre terminou a cerimônia. As pessoas começaram a sair. Roberto, Camila e Fernando ficaram os últimos. Quando tinham certeza que ninguém mais ouvia, começaram a conversar. Amanhã de manhã a gente se encontra na casa, Roberto disse. Preciso fazer um inventário de tudo que tem lá. Quanto mais rápido a gente vender, melhor. Eu já liguei para a imobiliária Nova Era, Camila completou. Eles são os melhores da região. Disseram que podem fazer uma avaliação amanhã mesmo. E o enterro? Fernando perguntou. O que tem o enterro? Roberto respondeu irritado. A gente não vai? Claro que a gente vai, mas não precisa ficar o dia todo lá. 2 horas no máximo.
Depois a gente vai direto para casa. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. E se você acredita que filhos têm direito automático à herança dos pais, deixe sua opinião aqui embaixo. Vamos ler todos. O enterro aconteceu na manhã seguinte. Choveu. Os 3 irmãos dividiram um guarda-chuva e ficaram longe da cova enquanto o caixão descia. Assim que o coveiro começou a jogar terra, eles foram embora. Nem esperaram terminar. Entraram em 2 carros diferentes e seguiram direto para a casa de Antônio. Uma construção antiga, dos anos 70, mas bem conservada. O portão de ferro estava enferrujado, mas o jardim ainda tinha flores que o velho cuidava toda semana. Roberto abriu a porta com a chave que tinha pego no velório. O cheiro de casa fechada bateu na cara deles. Móveis velhos, sofá de couro rachado, televisão de tubo, uma cristaleira cheia de loucas que ninguém usava havia décadas. Tudo ultrapassado, tudo velho, mas tudo limpo. Antônio pode ter partido sozinho, mas viveu com dignidade até o último dia. Vamos começar pelos quartos, Roberto ordenou. Joias, relógios, qualquer coisa de valor a gente separa para vender. Os 3 subiram as escadas. Camila abriu o guarda-roupa do quarto principal. Roupas antigas, sapatos gastos, caixas de remédios vazias. Nada que valesse alguma coisa. Fernando vasculhou as gavetas. Documentos velhos, fotos amareladas, cartas escritas à mão. Olha isso, Fernando disse, mostrando um envelope. E uma carta que o pai escreveu para cada um de nós. Camila pegou o envelope com o nome dela. Abriu, leu as primeiras linhas. Era o pai falando sobre memórias da infância dela, sobre o orgulho que sentia, sobre o amor incondicional. Ela amassou o papel e jogou no lixo sem terminar de ler. Sentimentalismo não paga a conta, ela disse fria. Roberta encontrou uma caixa de metal embaixo da cama. Dentro tinha documentos da casa, escritura, IPTU quitado, comprovantes de reformas. Ele sorriu. Tudo organizado, perfeito para vender rápido. Desceram para a sala. Roberto ligou para a imobiliária de novo, confirmando a visita. O avaliador chegaria em 2 horas. Enquanto esperavam, os 3 vasculharam cada cômodo, procurando tesouros escondidos. Não encontraram. Antônio tinha vivido uma vida simples, sem luxos, sem excessos. O avaliador chegou pontualmente. Um homem de uns 50 anos, terno azul marinho, pasta de couro, olhar profissional. Caminhou pela casa fazendo anotações, medindo cômodos, fotografando cada detalhe. Depois de 1 hora, sentou com os 3 na mesa da cozinha. Considerando a localização, o estado de conservação e o mercado atual, essa propriedade vale entre R$ 1.100.000 e R$ 1.300.000, ele anunciou. Roberto sorriu. Camila também. Fernando fez contas mentais. 400 mil para cada um, mais ou menos. Dava para comprar um carro novo, fazer aquela viagem que ele queria, investir em alguma coisa. Quanto tempo para vender? Roberto perguntou. Depende. Se colocarmos por 1.200.000, em 1 mês conseguimos. 1 mês e muito tempo. Tem como ser mais rápido? Se vocês aceitarem 1.100.000, posso ter compradores interessados em 1 semana. Os 3 se entreolharam. Fernando acenou com a cabeça. Camila também. Roberto fechou o negócio. Então vamos de 1.100.000. Quanto mais rápido, melhor. O avaliador saiu prometendo começar a divulgação no mesmo dia. Assim que ele foi embora, os 3 comemoraram. Roberto abriu uma garrafa de vinho que achou na despensa do pai. Camila brindou ao futuro. Fernando já estava pesquisando carros importados no celular. Nenhum deles percebeu o envelope lacrado que estava dentro do cofre pequeno que Antônio guardava no armário do escritório. Um envelope com a inscrição em letra firme. Abrir apenas após minha morte,
na presença de testemunhas. Testamento registrado em cartório em 12 de maio de 2022. O cofre estava trancado. A chave estava pendurada em um chaveiro discreto que Roberto tinha achado junto com os documentos da casa, mas ele não sabia para que servia. Jogou junto com outras chaves velhas em uma caixa que seria descartada. O envelope ficou lá, esquecido, enquanto os filhos dividiam a herança que achavam que era deles. Roberto entrou no quarto dos pais, e a primeira coisa que fez foi calcular quantos metros quadrados tinha. 14 metros quadrados. Dava para virar uma suíte moderna. A casa toda precisaria de reforma, mas a localização valia ouro. Ele não sentia nada olhando para a cama onde o pai tinha dormido 50 anos. Só via dinheiro. Os 3 irmãos passaram o resto da tarde catalogando tudo. Fizeram uma lista dividindo os itens em 3 categorias: vender, guardar e jogar fora. A pilha de jogar fora era de longe a maior. Roupas velhas, livros antigos, discos de vinil que ninguém ouvia mais, álbuns de fotos que ninguém queria ver. Camila encontrou o vestido de noiva da mãe guardado em uma caixa no sótão. Tecido amarelado, renda delicada, um pouco de mofo nas bordas. Ela segurou por 5 segundos, depois jogou na pilha do lixo. Fernando protestou. Espera, isso tem valor sentimental. Valor sentimental não paga as minhas contas, Camila retrucou, e nem as suas. Fernando desistiu de discutir. Continuou vasculhando caixas. Encontrou diários da mãe, cadernos onde ela escrevia poesias, cartas que o pai mandava para ela quando namoravam. Tudo foi para o lixo. Roberto descobriu uma gaveta cheia de contas médicas, consultas, exames, remédios, tratamentos, tudo dos últimos 5 anos. A mãe tinha ficado doente e o pai gastou todas as economias tentando salvar ela. Havia recibos de empréstimos que Antônio fez, notas promissórias assinadas, tudo para pagar médicos e hospitais. Olha isso, Roberto mostrou para os irmãos. O velho se afundou em dívida para cuidar da mãe e nunca pediu ajuda para nós, Fernando disse sem emoção. Pediu sim, Camila corrigiu. Lembra quando ele ligou querendo emprestar 50 mil para pagar uma cirurgia? A gente disse que não tinha. Mas a gente tinha, Fernando admitiu. Eu tinha acabado de comprar aquele carro. Eu tinha feito aquela viagem para a Europa, Camila completou. E eu tinha investido no apartamento da praia, Roberto finalizou. Os 3 ficaram em silêncio por um momento. Não era remorso. Era só o reconhecimento de um fato. Eles tinham escolhido não ajudar. E agora estavam ali, dividindo o que sobrou. Roberto encontrou uma caixa de sapatos cheia de fotografias. A primeira que pegou mostrava ele mesmo com 6 anos, no colo do pai, os 2 sorrindo. Antônio era jovem, forte, cabelo preto, olhos brilhantes. Roberto criança tinha a mesma expressão feliz. Ele olhou para a foto por 10 segundos, depois jogou na caixa do lixo. Tinha outra foto. Natal de 1985. A família toda reunida na frente da árvore. O pai e a mãe no centro. Os 3 filhos pequenos abrindo presentes. Todo mundo rindo. Roberto lembrou daquele dia. O pai tinha trabalhado dobrado durante 3 meses para comprar os presentes que eles pediram. A mãe tinha passado uma semana preparando a ceia. Foi o último Natal que eles realmente foram uma família. Jogou a foto no lixo também. Camila estava no banheiro dos pais catalogando remédios. Encontrou dezenas de frascos, todos com o nome de Mariana. Remédios para diabetes, para pressão, para coração, para dor. Alguns custavam R$ 400 a caixa. O pai comprava todo mês, sem falta. Camila se lembrou de uma ligação que recebeu há 3 anos. O pai tinha ligado desesperado. A mãe precisava de um remédio importado urgente.
Custava R$ 1.200 e ele não tinha. Podia emprestar? Camila disse que estava sem dinheiro naquele momento. Na mesma semana, ela gastou R$ 2.000 em um jantar de aniversário da filha. O pai ligou para Roberto também. Mesma resposta: sem dinheiro. Roberto tinha acabado de fechar negócio de R$ 100.000 no trabalho. Ligou para Fernando. Fernando disse que ia ver o que podia fazer. Nunca fez nada. Antônio vendeu a televisão, vendeu o micro-ondas, vendeu o relógio que o pai dele tinha deixado de herança. Comprou o remédio. Mariana melhorou por mais 6 meses. Fernando estava no escritório pequeno que o pai usava para pagar contas e ler jornal. Uma mesa velha, uma cadeira de madeira, uma estante com livros empoeirados. No primeiro livro que pegou, encontrou uma anotação escrita à mão na contracapa. Lista de aniversários dos netos. O pai tinha anotado o nome e a data de aniversário de cada um dos 6 netos. Tinha anotações ao lado. Fulano gosta de bola. Fulano gosta de boneca. Fulano gosta de videogame. Era uma lista de presentes que ele queria dar, mas nunca pode, porque os filhos pararam de levar os netos para visitar. O último aniversário que Antônio comemorou com os netos foi há 7 anos. Roberto parou de levar as crianças porque o pai morava longe e era complicado. Camila parou porque os filhos dela tinham muitas atividades e não sobrava tempo. Fernando nem teve filhos, então era irrelevante. Os netos cresceram sem conhecer o avô. Quando Antônio partiu, nem sabiam direito quem era. Fernando fechou o livro e jogou na caixa de doações. Continuou procurando coisas de valor. Não achou nada. Só memórias que ninguém queria. O sol estava se pondo quando Roberto encontrou o cofre. Era pequeno, de metal cinza. Estava no fundo do armário do escritório coberto por cobertores velhos. Tinha uma fechadura simples. Roberto chacoalhou. Tinha algo dentro. "Achei um cofre!" ele gritou para os irmãos. Camila e Fernando vieram correndo. Os 3 olharam para o objeto com expectativa. Talvez tivesse joias ali dentro, talvez dinheiro guardado, talvez documentos de propriedades que não conheciam. "Precisa de chave", Roberto disse. "Vamos ter que arrombar." "Espera", Fernando falou. "Lembra daquele chaveiro que você achou mais cedo? Tinha umas chaves pequenas." Roberto foi buscar. Encontrou o chaveiro numa caixa de descarte. Tinha 5 chaves pequenas. Tentou a primeira. Não serviu. A segunda, também não. Na terceira tentativa, o cofre abriu com um clique. Dentro tinha 3 coisas. Um envelope lacrado, uma carta dobrada e uma foto antiga. Roberto pegou a foto primeiro. Era de um rapaz jovem, uns 20 anos, moreno, sorrindo ao lado de Antônio. Os 2 estavam em um canteiro de obras, bracos em volta dos ombros um do outro, sujos de cimento, mas felizes. "Quem é esse?" Camila perguntou. "Não faço ideia", Roberto respondeu. Pegou a carta dobrada. Era recente, escrita à mão com a letra tremula de Antônio nos últimos meses de vida. Começava assim: "Para Roberto, Camila e Fernando. Se vocês estão lendo isso e porque eu já parti. E se estão lendo sem ter aberto o envelope lacrado, cometeram o primeiro erro." Os 3 se entreolharam nervosos. Roberto continuou lendo em voz alta. "O envelope que está junto com esta carta contém meu testamento. Ele deve ser aberto apenas na presença do tabelião Dr. Henrique Moura, conforme instruções que deixei registradas em cartório. Se vocês o abriram sozinhos, invalidaram o processo. Se não abriram, estão no caminho certo. Entreguem ao Dr. Henrique. O ingressar está na página seguinte." Roberto virou a folha. Lá estava o ingressar do cartório e o telefone do tabelião. "Pera", Fernando interrompeu. "Testamento?
O pai fez testamento? Parece que sim, Camila disse com a voz tensa. Isso significa que ele pode ter deixado instruções específicas sobre a herança, Roberto completou. E daí? Fernando perguntou. A gente já vendeu a casa, o dinheiro já é nosso. Tecnicamente ainda não, Roberto corrigiu. A venda foi fechada, mas o processo legal leva uns 30 dias. Se tiver alguma cláusula no testamento que impeca a venda, a gente pode ter problema. Camila pegou um envelope lacrado. Estava selado com lacre vermelho. Tinha o brasão do cartório impresso. A data do registro era de 2 anos atrás. 12 de março de 2022. 2 anos atrás o pai já estava planejando isso, ela murmurou. Planejando o quê? Fernando perguntou irritado. Ele não tinha nada além dessa casa. O que ele podia colocar no testamento? Sei lá, mas a gente precisa descobrir. Roberto pegou o celular e ligou para o número do tabelião. Caiu na secretaria eletrônica. Olhou o relógio. 18h15. Cartório já tinha fechado. Vou ligar amanhã de manhã, ele disse. Por enquanto a gente guarda esse envelope e não fala nada para ninguém. Especialmente para a imobiliaria, Camila completou. Exatamente. Se eles descobrirem que tem testamento no meio, podem querer cancelar tudo até resolver. Os 3 concordaram. Guardaram o envelope, a carta e a foto de volta no cofre. Trancaram. Roberto o levou para casa. Naquela noite, nenhum dos 3 conseguiu dormir direito. Roberto ficou pensando no que podia estar escrito naquele testamento. Camila se perguntava se o pai tinha deixado alguma condição específica. Fernando tentava se convencer que era sua paranoia, que o velho não tinha como fazer nada que prejudicasse eles. Mas, no fundo, os 3 sabiam que tinham feito algo errado. Tinham abandonado os pais. Tinham ignorado pedidos de ajuda. Tinham escolhido dinheiro e conforto, em vez de amor e compaixão. E agora, aquele envelope lacrado guardava um segredo que podia mudar tudo. No dia seguinte, às 9h em ponto, o telefone de Roberto tocou. Era a imobiliária. Temos um interessado. A voz animada da corretora anunciou. Ele quer ver a casa hoje mesmo. Pode ser às 14h. Roberto sentiu uma onda de alívio. Quanto mais rápido vendessem, menos tempo haveria para o testamento atrapalhar. Pode sim, ele confirmou. Desligou e ligou imediatamente para os irmãos. Marcaram de se encontrar na casa do pai ao meio-dia para organizar tudo antes da visita. Quando Roberto chegou, Camila já estava lá arrumando, escondendo as pilhas de coisas velhas, abrindo janelas para arejar. Fernando apareceu 15 minutos depois com notícias. Liguei no cartório. A secretária disse que o Dr. Henrique está de férias até semana que vem. Só volta na quinta-feira. Ótimo, Roberto disse aliviado. Isso nos dá tempo de fechar a venda antes de resolver essa história de testamento. Às 14h em ponto, um Mercedes preto parou na frente da casa. Desceu um homem de uns 45 anos, terno sob medida, óculos de armação fina, postura confiante. A corretora desceu junto, toda sorridente. Este e o senhor Augusto Ferreira, ela apresentou. Empresário muito interessado na propriedade. Augusto cumprimentou os 3 irmãos com um aperto de mão firme. Prazer em conhecê-los. Sinto muito pela perda do seu pai. Obrigado, Roberto respondeu automaticamente. Augusto começou a caminhar pela casa com atenção especial aos detalhes. Passava a mão nas paredes, olhava as janelas, examinava o piso. Fazia perguntas técnicas sobre encanamento, eletricidade, estrutura. Parecia conhecer muito sobre construção. No quarto principal, ele parou e ficou olhando pela janela por um tempo longo. Esta vista, ele disse baixinho. Eu me lembro desta vista. Como assim?
Camila perguntou. Augusto se virou com um sorriso enigmático. Nada. Só me lembrou um lugar que conhecia há muito tempo. Desceram para a sala. A corretora já estava preparando os papéis. Augusto sentou no sofá velho, o mesmo sofá onde Antônio costumava dormir assistindo o jornal. Ele passou a mão no couro rachado com algo que parecia carinho. "Quanto vocês estão pedindo?" Ele perguntou direto. 1.200.000, a corretora respondeu. Augusto não pechinchou, não pediu desconto, não questionou o valor. Simplesmente disse: "Aceito, mas tenho 2 condições." Os 3 irmãos se entreolharam esperançosos. "Quais?" Roberto perguntou. "Primeira, quero fechar o negócio em 48 horas. Pagamento à vista, dinheiro na conta de vocês até sexta-feira." A corretora quase caiu da cadeira. Pagamento à vista em 48 horas era um sonho para qualquer vendedor. "Segunda condição. Eu quero todos os documentos originais da casa, incluindo qualquer coisa que esteja em cofres, gavetas ou escondido. Tudo que pertencia ao Sr. Antônio, eu quero levar junto." Roberto sentiu um frio na barriga. O envelope do testamento estava em um cofre. Tecnicamente fazia parte dos pertences do pai. "Por que você quer isso?" Fernando perguntou desconfiado. "Sou colecionador", Augusto respondeu tranquilo. "Gosto de preservar a história das casas que compro. Documentos antigos, fotografias, cartas. Tudo isso tem valor histórico para mim." Era uma resposta plausível, mas havia algo no jeito que ele falava que deixava os irmãos desconfortáveis. "E se a gente não quiser entregar certas coisas pessoais?" Camila questionou. "Então eu retiro minha oferta", Augusto disse sem hesitar. "E pegar ou largar?" 1.200.000. Dinheiro na mão em 2 dias. Ou vocês continuam procurando outro comprador? O silêncio encheu a sala. A corretora olhava para os 3 irmãos, suplicando que aceitassem. Era a melhor oferta que iam receber. Roberto pensou rápido. Se entregassem o testamento para Augusto, tecnicamente estariam cumprindo a ordem do pai. O envelope seria aberto pelo tabelião eventualmente, e eles teriam o dinheiro antes que qualquer problema pudesse aparecer. "Fechado", ele disse, estendendo a mão. Augusto apertou a mão dele com um sorriso que não chegou aos olhos. "Ótimo. Minha advogada vai entrar em contato hoje ainda para preparar os documentos. Amanhã assinamos o contrato. Sexta-feira o dinheiro estará na conta de vocês." Ele se levantou, ajeitou o terno e foi em direção à porta. Antes de sair, parou e olhou para trás uma última vez. Seu pai era um grande homem, ele disse para os 3. "Pena que vocês nunca souberam disso." E saiu deixando os irmãos confusos com aquele comentário estranho. A corretora explodiu em comemoração assim que Augusto foi embora. 1.200.000 em 48 horas. Isso e recorde na nossa imobiliária. Vocês têm muita sorte. Sorte? Roberto repetiu. Será que era sua sorte? Naquela noite, os 3 se reuniram no apartamento de Roberto para decidir o que fazer com o envelope do testamento. Camila achava que deviam entregar. Fernando concordava. Roberto estava hesitante. "E se tiver alguma coisa ali que invalide a venda?" ele questionou. "Não tem como", Camila argumentou. "A casa está no nome do pai. Ele morreu. A gente é herdeiro direto. Não tem nada que possa impedir a gente de vender." "Mas e se ele deixou a casa para outra pessoa? Ele não podia fazer isso sem nos avisar?" Fernando disse. "A lei protege herdeiros diretos." Roberto não estava convencido, mas era 3 contra 1, contando com a própria dúvida dele. Pegou o cofre, tirou o envelope lacrado e colocou em uma caixa junto com outros documentos da casa. No dia seguinte, a advogada de Augusto apareceu com toda a papelada pronta. Uma mulher de 50 anos, eficiente, fria, profissional. Explicou cada cláusula, cada termo, cada condição.
Tudo estava nos conformes. Os 3 irmãos assinaram. A caixa com documentos, incluindo o envelope lacrado do testamento, foi entregue para a advogada. Ela conferiu tudo, deu recibo e foi embora. Na sexta-feira, exatamente às 10 da manhã, o dinheiro caiu na conta conjunta que os 3 tinham aberto para dividir a herança. R$ 1.200.000. 400.000 para cada um. Roberto foi o primeiro a transferir sua parte. Camila fez o mesmo. Fernando comemorou vendo os números na tela do celular. Naquela noite, os 3 se encontraram em um restaurante caro no centro da cidade. Pediram o vinho mais caro do cardápio, o prato mais sofisticado, sobremesa especial. Gastaram R$ 4.000 no jantar sem pestanejar. Para o futuro, Roberto brindou. Para nossa liberdade financeira, Camila completou. Para nunca mais termos que nos preocupar com dinheiro, Fernando finalizou. Brindaram, beberam, comemoraram. Nenhum deles percebeu Augusto sentado 3 mesas atrás, observando tudo em silêncio. Ele não estava comendo, só observava. E no rosto dele havia uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia justica. Quando os 3 foram embora, bebados e felizes, Augusto pagou a conta dele e saiu também. Foi direto para casa. Lá, abriu a caixa de documentos que tinha recebido. Procurou o envelope lacrado. Encontrou. Segurou nas mãos com cuidado, como quem segura algo sagrado. Na segunda-feira de manhã, ele tinha uma reunião agendada com o Dr. Henrique Moura, o tabelião. Tudo estava acontecendo exatamente como Antônio havia planejado. A vingança estava apenas começando. Segunda-feira, 9 da manhã. Roberto estava no escritório quando o telefone tocou. Era uma voz que ele não conhecia, formal e seria. Bom dia, senhor Roberto Silva. Aqui é do cartório Moura. O senhor poderia comparecer aqui às 14 horas de hoje? E sobre o testamento do seu pai? Roberto sentiu o estômago revirar. Como vocês sabem do testamento? Um senhor chamado Augusto Ferreira entregou um envelope lacrado com instruções específicas deixadas pelo falecido Antônio Silva. O senhor e um dos herdeiros mencionados e sua presença obrigatória. Roberto desligou com as mãos tremendo. Ligou imediatamente para Camila e Fernando. Encontraram-se em 40 minutos em uma cafeteria perto do cartório. Como esse Augusto sabia do testamento? Camila perguntou nervosa. A gente entregou o envelope para ele achando que eram documentos velhos. Ele pediu especificamente tudo que estava em cofres e gavetas, Fernando lembrou. Ele sabia exatamente o que estava procurando. Mas como? Roberto bateu a mão na mesa. Como ele sabia? A única explicação era que Augusto tinha alguma ligação com o pai deles. Mas qual? Nenhum dos 3 se lembrava de ter ouvido aquele nome antes. Às 13h45, os 3 entraram no cartório Moura. Um prédio antigo no centro histórico, 3 andares, escadas de mármore, teto alto. A recepcionista os conduziu para uma sala no 2º andar. O Dr. Henrique estava lá. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço, expressão solene. Augusto também estava, sentado em uma cadeira de canto, observando. Por favor, sentem-se. O Dr. Henrique pediu, apontando para cadeiras em frente à mesa dele. Os 3 sentaram. Roberto não conseguia parar de olhar para Augusto. Fernando estava suando. Camila roía as unhas. Eu recebi de volta o envelope lacrado que contém o testamento do Sr. Antônio Silva. O tabelião começou. Ele foi registrado neste cartório em 12 de março de 2022. Portanto, há exatos 2 anos e 4 meses. O documento é legítimo, foi testemunhado por 2 pessoas, conforme exige a lei, e está pronto para ser lido. Ele pegou um abridor de cartas antigo e cortou o lacre vermelho com cuidado.
Tirou 3 folhas de papel de dentro, ajeitou os óculos, começou a ler. Eu, Antônio Carlos Silva, brasileiro, viúvo, 82 anos de idade, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro por meio deste testamento minhas últimas vontades. Roberto segurou a respiração. Camila fechou os olhos. Fernando apertou os bracos da cadeira. Após uma vida de trabalho honesto, construí um patrimônio modesto, mas significativo. Minha principal propriedade e a casa localizada na Rua das Flores, número 143, bairro Centro, avaliada em aproximadamente R$ 1.200.000. O tabelião fez uma pausa. Olhou para os 3 irmãos. Durante os últimos anos de minha vida, especialmente após a partida da minha amada esposa Mariana, descobri quem realmente se importava comigo. Meus 3 filhos biológicos, Roberto, Camila e Fernando, demonstraram através de ações repetidas que eu não era mais importante para eles. Camila abriu os olhos. Lágrimas começaram a se formar, mas ela segurou. O tabelião continuou. Dezenas de vezes pedi ajuda. Precisei de dinheiro para remédios da minha esposa. Precisei de companhia durante internações. Precisei de apoio emocional quando a solidão apertava. Em todas essas ocasiões, meus filhos estavam ocupados demais, distantes demais, desinteressados demais. Fernando começou a tremer. Roberto estava pálido. Porém, uma pessoa esteve ao meu lado quando mais precisei. Augusto Ferreira, filho do meu melhor amigo falecido, a quem ajudei a criar quando ele ficou órfão aos 15 anos de idade. Augusto nunca esqueceu a bondade que mostrei. Quando fiquei velho e sozinho, ele apareceu. Toda semana trazia comida, pagava contas, fazia companhia. Ele foi o filho que meus próprios filhos se recusaram a ser. Os 3 irmãos viraram para olhar para Augusto. Ele continuava imóvel, sem expressão. Portanto, declaro que minha casa e todos os bens móveis e imóveis serão herdados integralmente por Augusto Ferreira. A bomba explodiu. Fernando levantou da cadeira. Isso não é possível. A gente tem direito legal à herança. Por favor, sente-se, o tabelião disse calmamente. Ainda não terminei. Fernando sentou reluctante. O doutor Henrique continuou. Entendo que a lei brasileira protege herdeiros necessários e que meus filhos biológicos têm direito à metade da herança. Porém, estruturei este testamento de forma a cumprir a lei, mas também a garantir que eles entendam as consequências de suas ações. Criou uma fundação, Roberto murmurou adivinhando. Ele criou uma fundação beneficente. Não exatamente, o tabelião corrigiu. Vou continuar lendo. 6 meses antes de minha morte, registrei a propriedade em nome da Fundação Mariana Silva de Apoio a Idosos, criada em memória da minha amada esposa. Mantive apenas o direito de usufruto vitalício, ou seja, o direito de morar na casa até minha morte. Após meu falecimento, a propriedade passa automaticamente para a Fundação. Roberto sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Camila colocou a mão na boca segurando um grito. Fernando ficou branco. Isso significa, o tabelião explicou, que a casa nunca fez parte da herança deixada por Antônio. Ela já pertencia à fundação. Vocês, como filhos, venderam uma propriedade que não era de vocês. Mas a escritura estava no nome dele, Roberto protestou. Como a gente ia saber? A transferência para a fundação foi registrada no cartório de imóveis 6 meses atrás, o doutor Henrique respondeu. E informação pública. Se vocês tivessem consultado um advogado antes de vender, teriam descoberto. E o Augusto? Camila perguntou com a voz quebrando. Ele sabia disso? Augusto falou pela primeira vez. Sabia.
Seu pai me explicou o plano todo antes de partir. Eu comprei a casa seguindo as instruções dele. Paguei o dinheiro para vocês como ele pediu. Era parte do testamento. Parte de que testamento? Fernando gritou. Que sentido faz isso? O tabelião virou para a segunda página. Deixe-me continuar. Aqui explica. Instruí meu amigo Augusto a se apresentar como comprador da casa. Ele deve pagar o valor integral de mercado aos meus filhos e permitir que eles acreditem que herdaram algo. Este dinheiro e um empréstimo temporário. Ele deve ser devolvido à fundação em até 30 dias após a leitura deste testamento. Silêncio total. Só o som da respiração pesada dos 3 irmãos. O dinheiro que vocês receberam, o tabelião explicou, não era de vocês. Era da fundação. Vocês têm 30 dias para devolver R$ 400 mil cada um, com juros de mercado. Fernando explodiu. A gente já gastou parte desse dinheiro. Como a gente vai devolver? Esse é o problema de vocês, Augusto disse frio. Seu pai sabia que vocês iam gastar. Ele queria que vocês sentissem o peso das consequências. Roberto pensou rápido. Ele tinha comprado um carro de 150 mil. Investiu 200 mil em ações. Gastou 10 mil no jantar e em outras besteiras. Sobrava 40 mil. Ele não tinha como devolver 400 mil. Camila tinha investido 300 mil em um negócio de uma amiga que já tinha ido à falência. Gastou 50 mil em roupas e reforma da casa. Sobrava 50 mil. Impossível devolver. Fernando tinha emprestado 200 mil para a amante abrir uma loja. Gastou 100 mil em viagens. Comprou um relógio de 50 mil. Sobrava 50 mil. Catastrófico. E se a gente não devolver? Roberto perguntou. Então a fundação entra com processo judicial por venda de propriedade alheia. O tabelião respondeu. Vocês podem responder criminalmente. Podem pegar de 2 a 5 anos de prisão cada um. Isso e uma armação! Camila gritou. Meu pai não faria isso com a gente! Augusto abriu uma mochila que estava aos pés dele. Tirou um tablet. Apertou play em um vídeo. A tela mostrou Antônio, muito magro, cabelo branco fino, olhos fundos, sentado na sala daquela mesma casa. Ele olhava para a câmera e falava com a voz fraca, mas clara. Roberto, Camila, Fernando. Se vocês estão vendo este vídeo, e porque venderam a casa sem ler o testamento, sem consultar advogado, sem se importar com nada além do dinheiro. Eu queria acreditar que pelo menos na hora da minha morte, vocês teriam um pouco de cuidado, um pouco de respeito, mas pelo visto, eu estava errado. A voz do pai morto encheu a sala. Os 3 irmãos não conseguiam desviar os olhos da tela. Vocês me abandonaram quando eu mais precisei. Abandonaram sua mãe. Ignoraram pedidos de ajuda. Sumiram por anos. E agora querem herança? Querem dinheiro? Então tomem. Mas vão ter que devolver cada centavo. E vão ter que entender que dignidade não se compra, que amor não se troca por conveniência e que família não se abandona. O vídeo terminou. Silêncio. Augusto guardou o tablet. O tabelião juntou os papéis. Os 3 irmãos estavam destruídos. Vocês têm até o dia 15 do mês que vem, o doutor Henrique anunciou. 400 mil cada, depositados na conta da fundação. Se não cumprirem, a fundação vai tomar as medidas legais cabíveis. Roberto olhou para Augusto com ódio. Você fez isso de propósito. Você armou tudo. Eu executei a vontade de um homem que me criou quando eu não tinha ninguém. Augusto respondeu. Seu pai me ensinou o que é família de verdade. Ele mereceu morrer em paz, sabendo que alguém se importava. Vocês mereceram aprender essa lição da forma mais dura possível. Os 3 saíram do cartório cambaleando. Do lado de fora, a realidade caiu como um tijolo. Eles não tinham dinheiro para devolver. Tinham que vender tudo, pedir empréstimos, se afundar em dívidas.
E o pior, descobriram que o pai deles tinha passado os últimos 2 anos planejando aquilo. 2 anos sabendo que morreria sozinho. 2 anos preparando a vingança perfeita. Naquela noite, nenhum deles dormiu. E a história estava apenas começando. Roberto acordou no dia seguinte com a sensação de que tinha sido atropelado. Passou a noite inteira acordado fazendo contas. 400 mil reais. Como conseguir 400 mil reais em 30 dias quando ele já tinha gastado a maior parte? Impossível. Absolutamente impossível. Ele olhou para o carro novo na garagem. Um SUV importado que tinha comprado uma semana atrás. 150 mil à vista. Podia vender, mas perderia pelo menos 20% do valor. Sobraria 120 mil. Ainda faltaria 280 mil. As ações que comprou já tinham desvalorizado 15%. 200 mil viraram 170 mil. E se vendesse agora, perderia mais. O mercado estava em queda. Pegou o celular e ligou para Camila. Ela atendeu chorando. Eu não tenho esse dinheiro, Roberto. Eu investi 300 mil no negócio da Patrícia e a empresa faliu semana passada. Faliu? Perdi tudo. E o resto? Gastei com bobagem. Roupas, reforma na cozinha, uma viagem para Cancún que eu já tinha marcado. Eu tenho no máximo 60 mil disponível. Roberto sentiu o pânico subir pela garganta. E o Fernando? Ele está pior que eu. Emprestou 200 mil para aquela amante dele abrir uma boutique. E sabe o que aconteceu? A mulher sumiu com o dinheiro. Foi para o Paraguai e bloqueou ele de tudo. Roberto desligou e ficou olhando para o teto. Eles estavam arruinados. Todos os 3. E o pior era que tinham feito isso com eles mesmos. Às 10 da manhã, os 3 se encontraram no escritório de um advogado que Roberto conhecia. Um homem de 40 anos, especialista em direito de família e sucessos. Ouviu a história toda balancando a cabeça. Olha, vou ser franco com vocês, o advogado disse depois de ouvir tudo. Vocês foram enganados de forma completamente legal. O pai de vocês criou uma armadilha perfeita. A casa não estava no inventário porque já tinha sido transferida para a fundação. Vocês venderam propriedade de terceiros. Tecnicamente, cometeram um crime. Crime? Camila quase gritou. Mas a gente não sabia. Ignorância não e defesa legal. Vocês tinham obrigação de verificar a situação da propriedade antes de vender. Qualquer advogado teria descoberto em 5 minutos. E o que a gente pode fazer agora? Fernando perguntou desesperado. 2 opções. Primeira, conseguem o dinheiro e devolvem. Segunda, enfrentam um processo criminal que vocês vão perder. Não tem uma terceira opção? Negociar um parcelamento? Alguma coisa? Posso tentar, mas duvido que a fundação aceite. Pelo que vocês me contaram, isso foi planejado especificamente para fazer vocês sofrerem as consequências. Roberto saiu do escritório ainda mais desesperado. Passou o resto do dia ligando para bancos tentando conseguir empréstimos. Todos negaram. Seu histórico de crédito não permitia um valor tão alto. Tentou vender o carro. A concessionaria ofereceu apenas 100 mil. Recusou. Camila foi até a casa da amiga que tinha falido o negócio, implorando para receber ao menos parte do dinheiro de volta. A mulher chorou, disse que também estava falida, que tinha perdido tudo. Não havia nada para devolver. Fernando tentou processar a ex-amante, mas descobriu que ela tinha sumido mesmo. Ninguém sabia onde estava. O advogado dele disse que recuperar o dinheiro seria impossível. Naquela noite, Roberto recebeu uma mensagem de Augusto. Era um estressante. Embaixo estava escrito: se quiserem entender melhor o que o pai de vocês sentiu, venham amanhã às 19 horas, sozinhos.
No dia seguinte, Roberto dirigiu até o Estreçande. Era um prédio antigo na periferia da cidade. No terceiro andar, ficava a sede da Fundação Mariana Silva de Apoio a Idosos. Ele entrou. A recepção era simples, mas acolhedora. Paredes pintadas de amarelo claro, fotos de idosos sorridentes, um mural com agradecimentos. Uma moca jovem o atendeu. "O Sr. Augusto está esperando na sala de vídeo", ela disse. Roberto seguiu pelo corredor. Entrou em uma sala pequena com uma televisão grande e várias cadeiras. Augusto estava lá, junto com Camila e Fernando, que tinham chegado antes. "Sentem-se", Augusto disse apontando para as cadeiras. Os três sentaram sem entender o que estava acontecendo. Augusto ligou a televisão. A tela mostrou a sala da casa de Antônio. A data no canto inferior, 15 de outubro de 2022. 2 anos atrás. "Vou mostrar para vocês algumas coisas que gravei nos últimos anos", Augusto explicou. "Coisas que o pai de vocês me pediu para documentar." O vídeo começou. Antônio estava sentado no sofá velho. Parecia mais novo, mais forte do que no último vídeo. Ele olhava para a câmera e sorria cansado. "Hoje é meu aniversário", ele dizia. 80 anos. Fiz um bolo simples, acendi uma velinha, liguei para o Roberto de manhã. Ele disse que estava em reunião e ia me ligar mais tarde. Nunca ligou. Liguei para a Camila no almoço. Ela disse que estava ocupada com as crianças. Também não ligou de volta. O Fernando nem atendeu. Deixei mensagem. Nada. A voz de Antônio estava embargada. Mas então o Augusto apareceu. Trouxe um bolo de chocolate, aquele que a Mariana fazia. A gente comemorou junto. Eu não fiquei sozinho. Graças a Deus, eu não fiquei sozinho. A imagem cortou. Próxima cena. Antônio mais magro, mais velho. Data. Marco de 2023. A Mariana piorou hoje. Precisei levar ela para o hospital às pressas. Liguei para os três. Ninguém atendeu. Mandei mensagem dizendo que era urgente. O Roberto respondeu 4 horas depois, perguntando se podia esperar até amanhã. A Camila disse que estava viajando. O Fernando nem respondeu. Lágrimas começaram a rolar no rosto de Antônio. Eu fiquei 6 horas no hospital segurando a mão da minha esposa enquanto ela sofria. Sozinho. Completamente sozinho. Se não fosse o Augusto que me achou lá e ficou comigo, eu não sei o que teria feito. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele lembrava daquela ligação. Estava em uma reunião de negócios importante. Achou que podia esperar. Próximo vídeo. Data: julho de 2023. Antônio estava ainda mais magro. Os olhos fundos, as mãos tremendo. A Mariana partiu hoje. Minha companheira de 52 anos se foi. Liguei para os filhos assim que aconteceu. Nenhum deles conseguiu vir ao hospital. Disseram que chegariam para o velório amanhã. Eu passei a noite toda sozinho ao lado do corpo dela. Sozinho. Chorando. Pedindo para Deus me levar junto. A voz de Antônio quebrou completamente. Sabe quem ficou comigo a noite toda? O Augusto. Ele dormiu numa cadeira do hospital para não me deixar sozinho. Um rapaz que não é meu filho de sangue, mas que foi mais filho para mim do que os 3 que eu criei. Camila estava chorando agora. Fernando tinha a cabeça baixa. Roberto não conseguia respirar direito. Mas o pior ainda estava por vir. Augusto apertou play no próximo vídeo. Data: janeiro de 2024, 2 meses antes de Antônio morrer. Ele estava irreconhecível. Cabelo totalmente branco e ralo, pele grudada nos ossos, olhos sem brilho. Estava sentado na mesma sala, mas agora parecia um fantasma. Eu tô morrendo, ele disse para a câmera. O médico disse que é câncer. Avancado.
3 meses no máximo. Eu não contei para os meus filhos. Sabe por quê? Porque eu sei que eles não vão se importar. Vão fingir preocupação, vão fazer 1 ou 2 visitas por obrigação e depois vão sumir de novo. Ele limpou uma lágrima. Eu prefiro morrer sozinho do que morrer iludido achando que eles se importam. Pelo menos assim eu mantenho minha dignidade. Antes de prosseguirmos, preciso perguntar. Você já ligou para seus pais hoje? Quando foi a última vez que você realmente perguntou como eles estão? Deixe sua resposta nos comentários. E, importante refletir sobre isso antes de ser tarde demais. O vídeo continuou. Antônio falava sobre o testamento que tinha preparado, sobre o plano para fazer os filhos entenderem o que tinham feito. Falava com uma mistura de tristeza e determinação. Eu quero que eles sintam o que eu senti. Quero que eles percam alguma coisa importante para entender que a gente não pode simplesmente descartar as pessoas quando elas ficam inconvenientes. O dinheiro que eles vão receber e ter que devolver é simbólico. Não é sobre o dinheiro, e sobre a Licão. O vídeo terminou. A sala ficou em silêncio. Os 3 irmãos estavam destruídos. Roberto tinha o rosto molhado de lágrimas. Camila solucava descontroladamente. Fernando tinha a cabeca entre as mãos. Tem mais, Augusto disse. Mas esse eu vou mostrar separadamente para cada um de vocês. Ele chamou Roberto primeiro, colocou fones de ouvido nele e apertou play em outro vídeo. Era Antônio falando diretamente para Roberto. Filho, você era meu orgulho. Quando você nasceu, eu prometi que ia dar tudo para você ter uma vida melhor que a minha. Trabalhei 12 horas por dia durante 30 anos para pagar seu estudo. Vendi o carro para pagar sua faculdade. Peguei empréstimo para ajudar no seu primeiro negócio. E quando eu precisei de você, quando liguei pedindo ajuda com sua mãe, você disse que estava ocupado. Ocupado demais para o homem que sacrificou tudo por você. Roberto tirou os fones de ouvido tremendo. Não conseguia mais assistir. Augusto chamou Camila. Ela colocou os fones e ouviu o pai falando especificamente para ela. Minha filha, meu xodó, eu lembro quando você era pequena e tinha medo de dormir sozinha. Eu passava horas ao lado da sua cama contando histórias até você pegar no sono. Quando você cresceu e teve seus filhos, eu queria fazer o mesmo com meus netos. Mas você parou de me levar eles. Disse que era longe, que era complicado. Eu morri sem conhecer direito meus próprios netos por causa da sua preguiça. Camila arrancou os fones chorando descontroladamente. Por último, Fernando. O vídeo dele era ainda mais duro. Fernando, meu cacula, você sempre foi o mais difícil. Mas eu nunca desisti de você. Quando você se meteu em dívidas aos 20 anos, quem pagou? Eu. Quando você perdeu emprego, quem sustentou você por 6 meses? Eu. E quando sua mãe estava morrendo, onde você estava? Em viagem com a amante. Você me ligou do aeroporto dizendo que não podia voltar porque já tinha pago a passagem. Fernando jogou os fones no chão. Levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro, respirando fundo, tentando controlar a raiva e a culpa. Augusto desligou a televisão. Olhou para os 3. Seu pai me pediu para mostrar isso para vocês, ele disse calmamente. Não para humilhar, mas para fazer vocês entenderem. Vocês não perderam só uma herança. Vocês perderam anos com uma pessoa que amava vocês incondicionalmente. E agora é tarde demais para consertar. Os 3 irmãos saíram da fundação caminhando como zumbis. Nenhum deles conseguia falar. O peso da culpa era tão grande que mal conseguiam respirar. Roberto entrou no carro, mas não ligou o motor. Ficou ali sentado no estacionamento vazio, olhando para o nada. Seu celular tocou. Era o gerente do banco. Senhor Roberto, sobre o empréstimo que o senhor solicitou de R$300 mil. Infelizmente foi negado.
Seu score de crédito não permite operações desse valor. Roberto desligou sem responder. Ele estava afundado, completamente afundado. O prazo para devolver o dinheiro acabava em 26 dias. Ele tinha no máximo 140 mil, juntando tudo que podia vender. Faltava 260 mil. Camila chegou em casa e encontrou o marido esperando na sala. Ele tinha descoberto sobre dinheiro perdido no negócio. Estava furioso. 300 mil reais, Camila? Você investiu 300 mil da nossa herança em um negócio sem me consultar? Você enlouqueceu? Ela tentou explicar, mas ele não queria ouvir. A discussão escalou. Ele disse coisas terríveis. Ela disse coisas piores. No fim, ele pegou uma mala, jogou roupas dentro e saiu batendo a porta. Vou ficar no apartamento da minha mãe. A gente precisa de um tempo separados. Camila ficou sozinha na casa grande que tinha comprado com dinheiro que não era dela. Os filhos estavam dormindo. Ela sentou no chão da cozinha e chorou até não ter mais lágrimas. Fernando estava pior. Além de ter perdido o dinheiro com a amante, descobriu que ela tinha postado nas redes sociais fotos em um resort de luxo no Paraguai, gastando o dinheiro dele, rindo da cara dele. Ele tentou denunciar, mas o advogado disse que sem provas concretas de fraude seria impossível recuperar qualquer coisa. No 10º dia, após a leitura do testamento, Roberto recebeu um e-mail de Augusto. Era um convite para visitar a fundação de novo, desta vez durante o horário de funcionamento. Ele aceitou. Camila e Fernando foram também. Quando chegaram, o lugar estava cheio. Tinha pelo menos 30 idosos ali. Alguns jogavam cartas, outros assistiam televisão. Alguns simplesmente conversavam. Todos pareciam felizes, acolhidos, cuidados. Augusto os recebeu na porta. Bem-vindos à casa que seu pai construiu, ele disse. Vou mostrar para vocês o que está sendo feito com a propriedade que vocês achavam que era herança de vocês. Eles caminharam pelos cômodos. A sala principal tinha sido transformada em área de convivência. A cozinha agora era grande e equipada. Preparava refeições para todos os idosos que frequentavam a fundação. Os quartos tinham virado salas de atividades, fisioterapia, consultas médicas. Este idoso aqui, Augusto apontou para um senhor de 80 anos sentado em uma cadeira de rodas. Foi abandonado pelos filhos há 3 anos. Mora na rua. Vem aqui todos os dias para almoçar, tomar banho e ter um pouco de dignidade. Aquela senhora ali. Ele apontou para uma mulher de 70 anos fazendo trico. Tem 5 filhos. Nenhum visita. Ela passa os dias sozinha em um apartamento minúsculo. Aqui ela tem companhia, tem atividades, tem vida. Roberto olhou em volta e viu seu próprio pai em cada um daqueles rostos. Viu a solidão, o abandono, a dor silenciosa de quem foi esquecido pela própria família. Augusto continuou a apresentação. A fundação atende 120 idosos por semana. Oferecemos refeições, atividades, atendimento médico básico, transporte e, mais importante, companhia. Muitos deles não têm mais ninguém. Como isso é financiado? Camila perguntou com a voz fraca. Parte com doações, parte com a renda da casa, Augusto explicou. Seu pai deixou instruções para que a propriedade fosse alugada e o valor usado para manter a fundação. Mas ele também deixou um fundo de 500 mil reais que tinha guardado durante a vida toda. 500 mil? Fernando repetiu chocado. O pai tinha 500 mil guardados? Tinha. Ele viveu de forma simples durante toda a vida, guardando cada centavo que podia. Vocês achavam que ele era pobre, mas ele só era humilde. E escolheu deixar esse dinheiro para uma causa que realmente importava. Roberto sentiu vergonha queimar seu rosto. O pai tinha $500 mil guardado e nunca pediu nada para os filhos por orgulho. Preferia viver com o mínimo do que implorar ajuda para quem deveria dar sem precisar pedir.
Tem uma pessoa aqui que vocês precisam conhecer, Augusto disse. Ele chamou uma senhora de uns 75 anos que estava sentada perto da janela. Dona Clarice, pode vir aqui? A mulher se aproximou lentamente. Tinha cabelos brancos, bem arrumados, roupas simples, mas limpas, e um sorriso gentil no rosto. Dona Clarice foi vizinha do seu pai por 40 anos, Augusto apresentou. Ela voluntaria aqui na fundação 3 vezes por semana. A senhora olhou para os 3 irmãos e o sorriso desapareceu. Seu Antônio era um homem maravilhoso. Ela disse com a voz firme. Nos últimos anos, depois que a senhora Mariana partiu, eu via ele todos os dias sentado sozinho na varanda. Às vezes eu levava um café para fazer companhia. Ele sempre falava de vocês com tanto orgulho, mas vocês nunca apareciam. Ela fez uma pausa. Quando ele ficou doente, eu ofereci ajuda. Ele recusou, dizendo que os filhos iam cuidar dele. Eu sabia que era mentira. Eu via vocês passarem de carro na frente da casa dele e nem pararem para visitar. Isso partia meu coração. Dona Clarice, a gente... Roberto tentou falar, mas ela levantou a mão interrompendo. Não quero ouvir desculpas. Quero que vocês saibam que seu pai morreu sozinho. Eu encontrei ele. Estava na cama, olhos abertos, uma foto da família no peito. Tinha uma expressão de paz no rosto, mas também de tristeza, como se tivesse desistido de esperar por vocês. Camila começou a chorar. Fernando tinha os punhos cerrados. Roberto olhava para o chão, incapaz de encarar a mulher. Mas, mesmo assim, Dona Clarice continuou. Ele deixou tudo isso para ajudar outras pessoas. Não guardou rancor. Só queria ensinar uma lição. Espero que vocês aprendam. Ela deu as costas e voltou para sua cadeira perto da janela. Os 3 irmãos ficaram ali parados, destruídos por dentro. Augusto os levou para uma última sala. Era pequena, tinha apenas uma mesa e algumas cadeiras. Nas paredes estavam penduradas fotos do pai deles em diferentes momentos da vida. Antônio jovem trabalhando em construção. Antônio com a esposa no casamento. Antônio com os 3 filhos pequenos. A evolução de uma vida de trabalho e amor. Esta sala é dedicada à memória dele, Augusto explicou. Todos os idosos que passam por aqui sabem quem era Antônio Silva. Sabem que ele criou esta fundação pensando neles. Ele se tornou um símbolo de esperança para quem foi abandonado. Uma placa na parede dizia: Antônio Carlos Silva, um homem que amou, trabalhou e, no final, ensinou que família se define por ações, não por sangue. Vou dar uma última chance para vocês, Augusto disse, virando-se para os 3. Não tenho que fazer isso, mas vou fazer porque seu pai, apesar de tudo, ainda amava vocês de alguma forma distorcida. Que chance? Roberto perguntou. Em vez de devolver os 400 mil em dinheiro, vocês podem trabalhar aqui. Trabalho voluntário, 3 dias por semana, durante 2 anos. Cuidando de idosos, ouvindo histórias, fazendo companhia, fazendo exatamente o que vocês deveriam ter feito com seu pai. E o dinheiro? Camila perguntou. Vocês devolvem o que conseguirem. Mesmo que seja a sua metade. O resto a gente perdoa em troca do trabalho voluntário. E isso, ou processo criminal, Fernando murmurou. E isso, ou vocês aprenderem de verdade o que o pai de vocês tentou ensinar. A escolha e de vocês. Os 3 se entreolharam. Não tinham opção. Aceitaram. 2 meses depois, Roberto estava na fundação pela 10ª vez. Ele tinha vendido o carro, as ações, tudo o que podia. Conseguiu juntar 220 mil reais. Era menos da metade do que devia, mas era tudo o que tinha. Entregou o dinheiro para Augusto com vergonha na cara. Camila conseguiu 180 mil vendendo joias, roupas de grife e fazendo um empréstimo com a família do marido. Ele ainda não tinha voltado para casa.
Disse que precisava de mais tempo para pensar se queria continuar casado com alguém tão irresponsável. Fernando foi o pior. Conseguiu apenas 90 mil. Tinha perdido tudo: emprego, relacionamento, dignidade. Estava morando em um apartamento minúsculo alugado, vivendo de bicos. Mas os três começaram o trabalho voluntário conforme combinado. E foi aí que tudo mudou. No primeiro dia, Roberto foi designado para fazer companhia a um senhor de 85 anos chamado Seu Geraldo. O homem estava sentado sozinho em uma cadeira, olhando pela janela. Roberto sentou ao lado dele, sem saber o que dizer. O silêncio durou 5 minutos. Então, Seu Geraldo falou: "Meus filhos não vêm me ver faz 2 anos. 2 anos. Eles moram a 20 minutos daqui." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por que eles não vêm? Porque eu sou velho e enjoado? Porque eu repito histórias? Porque eu ando devagar? Porque eu faço perguntas demais? Porque eu preciso de ajuda e isso incomoda eles. Cada palavra era uma facada. Roberto via seu próprio pai naquele homem. Via todas as desculpas que tinha dado, todas as visitas que tinha cancelado, todos os telefonemas ignorados. "O senhor tem netos?" Roberto perguntou. "Tenho 5. Não conheço direito nenhum deles. Os filhos não trazem. Dizem que as crianças têm muita coisa para fazer." Roberto passou a tarde toda conversando com seu Geraldo. Ouviu histórias da guerra, do primeiro emprego, do casamento, dos filhos quando eram pequenos. E pela primeira vez em anos, ele realmente prestou atenção em um idoso sem olhar o relógio a cada 5 minutos. Quando foi embora, Roberto chorou no carro. Chorou pela solidão daquele homem. Chorou pelo pai que tinha tratado da mesma forma. Chorou por tudo que tinha perdido. Camila foi designada para ajudar uma senhora de 78 anos, chamada Dona Ivone. A mulher tinha Alzheimer inicial. Esquecia coisas simples, repetia perguntas, se confundia fácil. Camila tinha que ter paciência infinita. No terceiro dia, Dona Ivone olhou para Camila e perguntou: "Você é minha filha?" Camila sentiu o coração apertar. "Não, Dona Ivone, sou voluntária." A mulher ficou triste. "Minha filha não vem mais. Eu acho que ela cansou de mim." "Tenho certeza que ela ama a senhora." Camila mentiu tentando consolar. Se ela amasse, vinha. Amor não é sua palavra. E presença. Aquela frase ecoou na cabeça de Camila por dias. Amor não é sua palavra. E presença. Ela tinha dito "eu te amo" para o pai centenas de vezes durante a vida. Mas quando foi a última vez que tinha realmente estado presente? Fernando cuidava de um senhor de 90 anos que tinha problema no coração e precisava de ajuda para tarefas básicas. Senhor Moacir mal conseguia andar, então Fernando o ajudava a ir ao banheiro, a se alimentar, a tomar banho. Era um trabalho humilhante para quem sempre se achou importante demais para cuidar do próprio pai. Mas, com o tempo, Fernando começou a ver dignidade naquilo. Ver gratidão nos olhos do senhor Moacir toda vez que ele o ajudava. Ver como um gesto simples podia fazer tanta diferença na vida de alguém. Um dia, senhor Moacir segurou a mão de Fernando e disse: "Obrigado, filho. Vote e um bom rapaz." Fernando teve que sair da sala para chorar. Ninguém o chamava de filho desde que o pai morto. E ouvir aquela palavra de um estranho doeu mais do que qualquer coisa. Os meses foram passando. Roberto, Camila e Fernando continuavam indo à fundação 3 vezes por semana. E lentamente algo mudou neles. A arrogância foi sumindo. A ganância foi sendo substituída por empatia. O egoísmo deu lugar à compaixão.
Roberto começou a visitar seu Geraldo nos dias que não eram de trabalho voluntário, só para fazer companhia. Descobriu que o velho adorava xadrez. Passou a levar um tabuleiro e eles jogavam por horas. Camila começou a levar os próprios filhos para conhecer Dona Ivone. As crianças adoraram a senhora. Ela contava histórias antigas, ensinava brincadeiras esquecidas. E Camila viu nos olhos da mulher a mesma alegria que seu pai devia ter sentido quando os netos o visitavam. Fernando se tornou o cuidador preferido de Sr. Moacir. Os dois desenvolveram uma amizade improvável. O velho ensinava sabedoria de vida. Fernando aprendia a ser humano de novo. 6 meses após começarem o trabalho voluntário, Augusto chamou os 3 para uma reunião. Seu pai deixou mais um vídeo, ele disse, este e o último. Ele pediu para eu mostrar apenas depois que vocês completassem 6 meses aqui. Eles sentaram na sala de vídeo. Augusto apertou play. A tela mostrou Antônio em seus últimos dias de vida. Magro demais, fraco demais, mas com os olhos ainda brilhando com alguma coisa que parecia esperança. Meus filhos, Antônio começou com a voz fraca. Se vocês estão vendo este vídeo, e porque aceitaram trabalhar na fundação, e isso me dá esperança de que talvez, só talvez, ainda exista salvação para vocês. Ele tossiu. Eu não fiz isso para destruir vocês. Fiz para reconstruir. Vocês se tornaram pessoas que eu não reconhecia mais. Pessoas vazias, egoístas, incapazes de amar sem interesse. E eu tive que morrer para tentar fazer vocês voltarem a ser humanos. Lágrimas começaram a rolar no rosto dele. Se vocês estão sentindo dor agora, e porque ainda há coração dentro de vocês. Se estão chorando, e porque ainda há humanidade. E isso e tudo que eu queria. Não o dinheiro, não a vingança. Só queria que vocês entendessem que a vida não é sobre acumular coisas, e sobre ser alguém que importa na vida de alguém. Ele olhou diretamente para a câmera. Eu perdoo vocês. Não porque vocês merecem, mas porque eu não quero morrer com raiva no coração. Espero que um dia vocês possam perdoar a si mesmos. E espero que, quando tiverem filhos, tratem eles melhor do que trataram a mim. O vídeo terminou com Antônio sorrindo. Um sorriso triste, mas genuíno. Um sorriso de quem fez tudo o que podia e agora só restava esperar. Os 3 irmãos choravam sem controle. Não era choro de autopiedade, era choro de remorso verdadeiro. De arrependimento profundo, de compreensão tardia. Quer saber o que aconteceu com eles depois? Continue assistindo até o final. E se esta história está tocando seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal. Histórias assim precisam ser contadas. 5 anos se passaram desde o dia da leitura do testamento. Muito mudou. Tudo mudou. Roberto estava dirigindo um carro popular agora, bem diferente do SUV importado que tinha comprado e vendido. Ele tinha se acostumado com uma vida mais simples, apartamento menor, menos luxos, mais essência. Mas a maior mudança estava por dentro. Roberto ainda trabalhava na mesma empresa, mas tinha recusado 3 promoções que exigiriam mais horas no escritório, porque agora, toda terça e quinta-feira, ele passava a tarde na fundação. Não era mais obrigatório. Ele ia porque queria. Seu Geraldo tinha partido 2 anos atrás. Roberto estava ao lado dele quando aconteceu. Segurou a mão do velho até o último suspiro. Foi o filho que os filhos biológicos de Geraldo nunca foram. E quando morreu, Geraldo deixou uma carta para Roberto dizendo: "Obrigado por me fazer sentir importante nos meus últimos anos." Roberto guardava essa carta na carteira. Lia toda vez que sentia que estava voltando aos velhos hábitos. Era seu lembrete de que havia conseguido salvar pelo menos uma vida,
mesmo não tendo salvado a do próprio pai. Ele tinha uma namorada agora. Uma mulher simples, professora, que valorizava tempo mais do que dinheiro. Eles se conheceram na fundação quando ela foi fazer uma doação. Começaram conversando sobre idosos abandonados e terminaram descobrindo que tinham visto a vida da mesma forma brutal, perdendo alguém para aprender o valor desse alguém. Roberto ainda tinha pesadelos. Sonhava com o pai sentado sozinho naquela varanda, esperando uma visita que nunca vinha. Acordava suado, com o coração acelerado, e às vezes ligava para a Irma no meio da noite, só para confirmar que ele não estava sozinho no peso da culpa. Camila se divorciou. O marido não perdoou a irresponsabilidade financeira e emocional. Mas, estranhamente, ela estava em paz com isso. O divórcio a forçou a repensar tudo. Ela vendeu a casa grande, mudou para um apartamento menor, conseguiu um emprego como coordenadora de uma ONG que cuidava de idosos. Seu salário era 1/3 do que ganhava antes. Mas ela acordava feliz todo dia. Tinha propósito agora. Não estava só acumulando dinheiro, estava fazendo diferença. Os filhos dela, que tinham 7 e 9 anos quando o avô morreu, agora adolescentes, trabalhavam como voluntários juniores na fundação. Camila fazia questão que eles conhecessem histórias de abandono, que entendessem desde cedo o valor de cuidar dos mais velhos. Ela levou eles no túmulo do avô pela primeira vez no 3º aniversário da morte dele. Contou tudo. Não escondeu a verdade. Disse que foi uma péssima filha, que abandonou o pai quando ele mais precisou, que estava pagando o preco daquela escolha até hoje. O filho mais velho perguntou: May, você acha que o vovô te perdoou? Camila respondeu com lágrimas nos olhos. Ele disse que sim no vídeo, mas eu ainda não consegui me perdoar. Dona Ivone, a senhora com Alzheimer que Camila cuidava, também tinha partido. Mas nos últimos meses de vida, nos raros momentos de lucidez, ela chamava Camila de filha. E Camila deixava. Porque, de certa forma, ela estava tentando ser para Dona Ivone o que não foi para a própria mãe. Fernando teve a queda mais dura. Perdeu tudo: emprego, dinheiro, relacionamentos, dignidade. Passou 1 ano morando de favor na casa de um amigo. Trabalhava como motorista de aplicativo para sobreviver e fazia trabalho voluntário na fundação porque era a única coisa que ainda dava sentido à vida dele. Mas foi justamente no fundo do pouco que ele encontrou reconstrução. Senhor Moacir, o idoso que cuidava, acabou o adotando como neto de coração. O velho não tinha família. Quando sentiu que estava perto do fim, chamou Fernando e disse: Quero que você fique com meu apartamento. Não é grande coisa, mas é tudo que tenho. Você foi filho para mim quando eu não tinha ninguém. Fernando herdou um apartamento de 2 quartos e meio de um homem que não tinha nenhum laco de sangue com ele, mas que o amou mais do que a própria família o amava. Foi a lição mais brutal e mais linda que ele já recebeu. Hoje, Fernando trabalhava como coordenador de voluntários da fundação. Ganhava pouco, mas o suficiente. E todos os domingos visitava o túmulo de Sr. Moacir e do próprio pai. Pedia perdão para um e agradecia ao outro. Os 3 irmãos nunca recuperaram o relacionamento que tinham antes. A confiança tinha quebrado. A dinâmica familiar tinha morrido junto com o pai. Mas desenvolveram algo diferente: respeito mútuo, compreensão compartilhada, união na culpa e na tentativa de redenção. Uma vez por mês, jantavam juntos. Não em restaurantes caros como antes. Geralmente era na casa de um deles, comida simples, vinho barato. E sempre, sempre terminavam a noite falando do pai. Lembram quando a gente ignorou aquela ligação dele no meu aniversário? Roberto dizia.
Eu estava em uma reunião imbecil que não mudou nada na minha vida. E perdi a última vez que ele tentou cantar parabéns para mim. Eu ainda tenho as cartas que ele escreveu e eu joguei no lixo, Camila confessava. Um amigo da fundação achou elas quando estávamos limpando a casa. Eu leio toda semana e choro toda vez. Fernando era sempre o mais silencioso nessas conversas, até que uma noite ele revelou. Eu tentei me matar 2 vezes no primeiro ano. Não consegui viver com o peso. Foi o Sr. Moacir que me salvou. Ele disse que o melhor jeito de honrar quem a gente perdeu não é morrer de culpa e viver melhor. A fundação cresceu. Agora atendia 200 idosos por semana. Tinha 2 sedes. Empregava 15 pessoas. Tinha 150 voluntários. E tudo começou com um velho que morreu sozinho, mas deixou um legado que mudou centenas de vidas. No 5º aniversário da morte de Antônio, a fundação organizou uma homenagem. Estavam todos lá. Roberto, Camila, Fernando, Augusto, dezenas de idosos, voluntários, familiares. Descobriram uma placa de bronze na entrada principal. A placa dizia: Fundação Antônio e Mariana Silva, onde o amor se define por ações, não por palavras. Onde família e quem fica, não quem nasceu junto. Onde a maior herança que podemos deixar, não é dinheiro, mas exemplo. Augusto fez um discurso emocionado. Falou sobre Antônio, sobre Mariana, sobre a missão da fundação. E terminou dizendo: Seu Antônio não queria vingança, queria transformação. E olhando para seus 3 filhos aqui hoje, vejo que ele conseguiu. Roberto, Camila e Fernando choraram. Não de dor, mas de gratidão. Gratidão por terem tido um pai sábio o suficiente para ensinar a lição mais importante, mesmo depois de morto. Após a cerimônia, os 3 foram ao cemitério. Ficaram em frente ao túmulo do pai, em silêncio, por longos minutos. Então, Roberto falou: A gente não merecia você, pai, mas a gente está tentando. Todo dia a gente tenta ser um pouco melhor. Camila colocou flores frescas. Fernando limpou a lápide com cuidado. Antes de irem embora, viram um homem de uns 50 anos se aproximando de um túmulo próximo. Ele estava sozinho, com flores na mão, chorando baixinho. Pararam e observaram. O homem se ajoelhou na frente da lápide e começou a falar. Desculpa, pai. Eu devia ter vindo mais vezes. Devia ter ligado mais. Devia ter te ouvido. Agora e tarde. Os 3 irmãos se entreolharam. Era eles, 5 anos atrás. Era todo filho que acha que tem tempo até descobrir que não tem. Roberto se aproximou do homem. Com licença, ele disse suavemente. O homem olhou assustado. Roberto continuou. Eu não quero ser intrometido, mas eu passei pela mesma coisa. E se eu posso dar um conselho, não deixe a culpa te destruir. Use ela para fazer diferente daqui para frente. Ajude outros pais que ainda estão vivos. E o que seu pai gostaria? O homem olhou para Roberto com os olhos cheios de lágrimas e apenas acenou com a cabeça, sem conseguir falar. Os 3 saíram do cemitério caminhando juntos. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Era lindo. E pela primeira vez em 5 anos, eles conseguiram admirar a beleza sem sentir que não mereciam. A história dos irmãos Silva não teve final feliz. Finais felizes são para contos de fada. Mas teve final real. Final de aprendizado, de transformação, de segunda chance que não apaga o erro do passado, mas constrói algo melhor no futuro. E a maior lição ficou gravada não em mármore ou bronze, mas nos corações de centenas de pessoas que passaram pela fundação. Não espere perder alguém para valorizar esse alguém. Não deixe para amanhã o abraço que você pode dar hoje.
porque amanhã pode nunca chegar. E arrependimento não traz ninguém de volta. Esta história termina aqui, mas sua reflexão deve continuar. Quando foi a última vez que você realmente conversou com seus pais? Quando foi a última vez que deu atenção de verdade, sem olhar o celular? Quando foi a última vez que disse "eu te amo" e realmente mostrou com ações? Se ainda tem seus pais vivos, não cometa o mesmo erro que Roberto, Camila e Fernando cometeram. Ligue para eles agora. Marque uma visita. Dê um abraço, porque um dia vai ser tarde demais. E nenhuma herança no mundo paga o arrependimento de não ter sido presente quando ainda era possível. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir. Deixe seu like se ela tocou seu coração. Se inscreva no canal para mais histórias que fazem você refletir sobre o que realmente importa na vida. E, acima de tudo, vá abraçar quem você ama enquanto ainda pode. Porque, no final, a única herança que verdadeiramente importa não é o que você deixa quando parte, e o amor que você deu enquanto esteve aqui.